Na aula Transformações da Paisagem, a professora Mirella Bottino falou sobre como as coisas ao nosso redor se transformam e mostrou algumas fotos dessas mudanças. Mas será que só dá para perceber isso através de fotos? Segue aqui comigo para descobrir a resposta. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, assim pela altura dos ombros. Tenho olhos pequenos de cor castanho claro também e uso óculos. Eu estou usando uma blusa com umas carinhas de gatinho. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com os livros, plantas e do outro lado mais uma plantinha. Como a professora Mirella explicou, lá na aula Transformações da Paisagem, paisagem é tudo aquilo que nossos sentidos conseguem perceber. É aquilo que está ao nosso redor. E essa paisagem está em constante transformação. Pois bem, assim como você percebe mudanças na paisagem bem perto de você, na sua rua, no seu bairro, a cidade do Rio de Janeiro, como tudo, também sofreu mudanças ao longo do tempo. A história da nossa cidade começou há muito tempo, quando os portugueses aqui chegaram e encontraram uma terra cheia de verde, cheia de matas e habitada por indígenas. A primeira riqueza que chamou ali a atenção dos estrangeiros foi o pau-brasil, uma árvore que tinha madeira vermelha, cor de brasa, que era boa para fabricar móveis e também corantes. E essa árvore foi explorada até quase ser extinta. Mas depois disso, veio o cultivo da cana-de-açúcar. Aqui, no Rio de Janeiro, a qualidade do solo era muito boa para cultivar a cana. Longos e longos canaviais tomaram conta de grande parte do território aqui do Rio de Janeiro. Não tinha prédio, não, nem tantas casas assim. As poucas construções que tinham eram ali perto do centro da cidade, próximo do mar, onde estrangeiros chegavam. E a partir daí, se abriram os primeiros caminhos para as áreas rurais, mais ali para o meio da cidade, as áreas dos engenhos de cana-de-açúcar. Lá, nesses engenhos, se plantava, colhia, as moendas trituravam para extrair o caldo da cana para fazer açúcar. Hoje, a gente não tem mais engenhos, mas o nome de alguns bairros fazem referência justamente a esses antigos locais. Como, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha. O tempo passou e outro cultivo que também foi muito presente aqui na nossa cidade foi o café. A cultura do café foi introduzida na cidade como plantação nos quintais das casas. E como você já deve ter percebido até aqui, a paisagem do Rio de Janeiro era bem diferente do que é hoje. Mas como é que a gente sabe disso? Tá lá na internet. Mas naquela época nem tinha internet. E mesmo estando na internet e nos livros, alguém teve que produzir esse material, essa documentação para a gente ter acesso hoje, não é? Bom, então eu vou te contar. No século XVIII, plantações de café podiam ser encontradas nos jardins das moradias. E a gente vai ver isso, essa expansão cafeeira, aqui nas terras cariocas, através do texto do geógrafo Orlando Valverde. E a gente já começa esperto nessa leitura, começando pelo autor do texto que a gente vai ver aqui. Ele foi escrito pelo geógrafo Orlando Valverde. Mas você sabe o que faz o geógrafo? E o que ele tem a ver com a aula de geografia? O geógrafo trabalha com as questões que envolvem a ocupação natural e a ocupação humana no espaço físico do planeta. O trabalho de um geógrafo envolve ali, a criação de mapas, mas também tem que analisar dados e estatísticas sobre a população, o planejamento do ambiente urbano, a circulação humana entre os ambientes, e aí tanto nas cidades como no campo. E o Orlando Valverde, justamente, analisando todas essas questões de espaço, ocupação, transformação, faz a sua análise sobre a época em que a cidade do Rio de Janeiro era um pouco diferente do que a gente tem hoje. Acompanhe a leitura aí. Entre os primeiros plantios de café no Rio, houve um na Rua dos Bartolos, atual Evaristo da Veiga, na Zona Sul, na encosta do Corcovado, assim como nos morros vizinhos à atual Praça do Jockey Club. Ao norte do maciço da Carioca, havia culturas de café sobre suas vertentes, em Mata Porcos, atual Largo do Estácio,
bem como na Cascatinha da Tijuca. Os cafezais se expandiram para as encostas de Jacarepaguá, no maciço da Pedra Branca, e para elevações que circundam a Baixada de Santa Cruz. O sítio do Padre Couto, no Mendanha, foi a principal propriedade cafeeira em terras cariocas. E dele saíram quase todas as matrizes dos grandes cafezais fluminenses. E como você deve ter visto no início, que a aula de hoje é de olho na leitura, a gente vai ficar bem de olho mesmo nessa leitura aí. Você percebeu que o geógrafo Orlando Valverde escreve sobre a paisagem do Rio de Janeiro ali pelo ano de 1760. Ele não viveu nessa época, mas estudou bastante sobre o assunto. E nesse texto, a gente pode perceber bem os locais onde havia plantações de café. Vamos lá ver com mais atenção o texto dele. Ele fala de plantações de café na Rua dos Bartolos. E esse era o nome dela naquele tempo. Hoje, ela se chama Evaristo da Veiga, que fica no centro da cidade, na Zona Sul, na encosta do Corcovado. Aquele morro onde tem a estátua do Cristo Redentor. Nos morros vizinhos, a atual praça do Jockey Clube também. E em Mata Porcos, que hoje é o Largo do Estácio, ali bem perto do Sambódromo, onde acontece os desfiles de carnaval, e também do prédio da prefeitura da cidade do Rio. Os cafezais também estavam nas encostas de Jacarepaguá, no maciço da Pedra Branca. Esse, hoje em dia, é um parque, o Parque Estadual da Pedra Branca, uma unidade de conservação ambiental da Mata Atlântica. O sítio do Padre Couto, no Mendanha, foi a principal propriedade cafeeira em terras cariocas. E tem mais um detalhe. Essas reticências que aparecem aí no meio do texto são partes que pra gente aqui não está importando muito, porque ele vai falar alguns detalhes. Eu queria mesmo era mostrar para vocês onde é que a paisagem do Rio de Janeiro tinha cafezais. Então, toda vez que aparecer num texto um parêntese com reticências dentro, significa que aquele pedaço do texto foi retirado naquele momento. Viu que através desse texto a gente pode ter uma ideia da mudança de paisagem da cidade ao longo dos séculos? Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!